Ô, eu tava com saudades, cara. Você que tá no trânsito aí ouvindo a Rádio Bandeirantes, é o famoso liga o pisca-alerta se estiver ouvindo, porque a convocação foi dada. Que isso, hein, minha gente? Rapaz. Ontem à noite, o que o Corinthians fez... Passou uma brisa leve em Itaquera. Cara, me surpreendeu, viu? Eu tô falando que o Atlético Paranaense vai cair. Me surpreendeu. Olha, não duvido nada. Ontem, depois do gol do Memphis Depay, os jogadores do Atlético estavam meio assim, né? Acho que não dá mais, né? Ah, pô, os caras chegaram, o Corinthians abriu 2-0, eu falei, bom, vai fazer 3, segundo tempo poupa geral, de olho na Copa do Brasil. Aí o Atlético empata e vem o trator corintiano. Memphis Depay, Yuri Alberto jogando muito. Aí teve também... Garro, né? Garro Mais uma jogando vez. muito. Até o Charles entrou bem ontem. Eu vou te falar um negócio. Olha, esse Atlético Paranaense corre risco demais de cair. E eu vou mudar um pouquinho do que eu penso pro final de semana pra Copa do Brasil, viu? Opa! São times diferentes, né? Sim. Tipo, time os diferente. adversários, eu digo, assim, Sim, são até times... porque o Flamengo ontem jogou com mistão. E É. também, viu, tava numa tiriça. O primeiro tempo do Flamengo foi... Só pra gente passar por esse Flamengo, então, rapidinho, e a gente depois falar muito mais sobre o Corinthians. Ontem, o jogo do Flamengo contra o Fluminense, o primeiro tempo do Flamengo foi muito melhor mesmo. Quem conseguiu acompanhar um pouco da partida, viu que o Flamengo teve algumas boas oportunidades, uma inclusive com o Gabigol, e uma outra num bate-rebate dentro da área, que o Fábio acabou salvando o Flamengo. Aí teve um pênalti marcado, o Ganso foi bater, ele perde o pênalti, o Rossi defende, assim, foi muito bem no lance, na batida de pênalti do Ganso, ele acaba defendendo. Depois sai o gol do Lima, e aí no segundo tempo entra o John Arias, que é um cara que faz muita diferença pro Fluminense, talvez seja aí o melhor jogador do Fluminense da temporada. O PDV vai discordar um pouco por conta do Ganso, né, que inclusive Cara, que ontem o Ganso deu um passe, assim, sensacional pro Cauã Elias dar assistência pro gol do John Arias. O Ganso joga E muito. o Fluminense acaba vencendo por 2-0, que é um resultado importante pro Fluminense, até porque o Corinthians ali vencendo e o Fluminense perdendo, o Fluminense entraria na zona de rebaixamento. Então, foi um jogo ali pra gente ter um pouco de parâmetro, mais ou menos, do que o Flamengo foi nessa data FIFA, né, do que preparou. Claro que tinham as baixas por conta das convocações, mas o Flamengo realmente estava muito abaixo, porque é um time que ainda tinha Bruno Henrique, Gabigol, caras que costumavam decidir pro Flamengo, né? Então a gente consegue ver que o Flamengo tem seus problemas, mas vai ser um time diferente pra Copa do Brasil. É só nesse sentido que eu falei, né? Poxa, será? Quando você disse sobre o jogo do domingo, porque o Atlético Paranaense é um time que tava muito em baixa, né? É um time que está em baixa. Em contrapartida, o Flamengo é um time um pouco melhor. Pode ser que tenha mais jogo do que o que foi com o Atlético Paranaense. Olha, me surpreendeu demais. Domingo o Corinthians pega o Flamengo. Jogo de ontem, o gol de falta do Memphis Depay. Você não se surpreendeu não, Paulo do Vale? Pô, muita gente... Muito top. Assim, faz tempo que a gente não vê gol de falta e com a qualidade que a gente tinha antigamente. E longe, né? De longe, ele botou a bola na gaveta. O goleiro tava na bola, viu? Tava na bola, tipo assim... A bola foi exatamente onde não dava. O único lugar que ia passar foi onde a bola foi. E o Corinthians, pra mim, chega para o domingo. Eu vou mudar aqui o que eu penso do domingo da Copa do Brasil. O Corinthians chega como favorito pra avançar a final. Caramba! Chega como favorito pra avançar a final. Mas aí você acha que o Corinthians vai conseguir a classificação no tempo normal ou que ele vai levar pros pênaltis? Eu acho que... Levando em consideração essa vantagem de 1-0, que ela é muito pequena, né? Claro, mas o Corinthians precisando reverter aí esse placar, né? Eu tô sentindo que nos pênaltis. Alguma coisa nos pênaltis. Mas assim, eu poucas vezes vi um futebol ontem consistente, Corinthians jogando, tudo pode acontecer. Flamengo pode, enfim, tirar alguma coisa da cartola e vencer o jogo por 1-0. Mas eu acho que esse time se encontrou. Esses caras se encontraram. Yuri Alberto se encontrou. A paciência com ele foi justificada finalmente. A zaga me preocupa. Por isso que eu digo pênaltis. Acho que o Corinthians pode tomar gol. Ontem foi uma coisa que deixou um sinal de alerta ligado, né? E o Martínez muito mal no primeiro tempo também, né? O Martínez foi mal. Eu acho que o Ramon deve... Não sei se ele inventa 3 zagueiros ali, mas olha, pro domingo... Eu acho que, assim, tem grandes... Favorito não, vai refazendo aqui. Favorito não, mas o Corinthians... Antes eu diria, o Flamengo passa, hoje eu digo o Corinthians tem grandes chances de avançar a final depois do que eu vi ontem à noite. Porque tem a questão também do moral, gente, entendeu? Meteu 5-2 em casa, tá muito fresco, quinta-feira. Hoje é sexta, o jogo é domingo.
Eu penso assim, mas futebol é futebol. É que é uma coisa meio forte, né? A gente fazer essa comparação, porque foi um jogo com um adversário muito mais fraco em relação ao Corinthians, e a gente falava sobre isso aqui ontem. Até no fim do programa eu falei pro PDV assim, a gente não vai fazer palpite? E até eu falei assim, vai ser 1-1. É claro que em tom de... Eu queria, mas em tom de brincadeira, né? Porque a gente sabia que o Corinthians era muito mais favorito, porque o Atlético Paranaense é um time que não consegue criar, até conseguiu fazer 2 gols, mas mais por uma irresponsabilidade do Corinthians de baixar demais a guarda e ficar desatento. Foi mais por esse aspecto que o Atlético Paranaense conseguiu fazer os 2 gols. E o Corinthians ainda no primeiro tempo teve 2 chances com o Yuri Alberto. Então podia ter saído com 4 gols só no primeiro tempo. Então acho que é muito difícil a gente fazer esse tipo de comparação, porque o Flamengo é um time mais consistente do que o time do Atlético Paranaense. E a gente... mas Gabi, o Corinthians venceu por 2-1 na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Mas era um outro momento, era um outro treinador. Internamente era uma outra situação. E agora o Flamengo vive um momento completamente diferente. Acho que a vitória de ontem contra o Fluminense não significa... Né? A derrota, isso, desculpa. Não vai classificar se o Corinthians... também? Eu acho que não, cara. Eu acho que vai ser um time diferente pra domingo. É uma outra competição. E só sobrou a Copa do Brasil. O Flamengo, ele largou o Campeonato Brasileiro quando ele solta uma nota falando que vai jogar com um time alternativo contra o Grêmio porque vai focar no Penharol. Foi ali que o Flamengo desistiu do Campeonato Brasileiro. Caiu na Liberta e só sobrou a Copa do Brasil. Então a responsabilidade e obrigação do Flamengo é vencer a Copa do Brasil. E aí tem aquela questão que a gente falou aqui, de quem que é mais obrigação vencer a Copa do Brasil? O Flamengo ou o Corinthians? É do Flamengo. Do Flamengo. É do Flamengo. É do Flamengo, certeza. Então acho que isso vai fazer com que o Flamengo se motive ainda mais. E uma coisa é jogar contra o Atlético, isso é uma verdade. Uma coisa é você jogar contra o Atlético Paranaense, que... Tudo bem, tem o Thiago Heleno na zaga, tem o Gamarra, sabia? O Gamarra, Nicão ontem fez gol, né? Que tava com aquele problema internamente com o Atlético Paranaense, né? Então uma coisa é você meter 5 no Atlético Paranaense. Eu não vejo nunca o Flamengo tomando um 3-0. Assim, até um 2-0 é algo a se pensar sem não. Então, esse é um ponto de comparação, mas o que a gente tem pra analisar é o jogo de ontem. 5-2, mostrou um poder de reação, tomou o gol de empate... Sim. Fez o 3, fez o 4, fez o 5º gol, não parou quando estava vencendo e aí, enfim, começou a, claro, poupar alguns dos seus jogadores. O fato é, o Corinthians está de olho no domingo, o Flamengo está de olho no domingo, nós estamos de olho no domingo